Oi, pessoal. A proposta que o governo apresentou sobre a reforma da Previdência em março de 2018, né, era absolutamente indecente. Recebeu crítica da sociedade e os parlamentares tiveram uma posição contundente de rechaçar as principais delas, né? Essas medidas, tais como as mudanças propostas no benefício de prestação continuada, as mudanças na aposentadoria rural, o gatilho de idade que podia fazer com que a aposentadoria, a idade mínima fosse 67 anos para homem daqui a 20 anos, né? A correção dos benefícios pela inflação que eles tinham tirado do texto constitucional, enfim, essas medidas mais excludentes e mais indecentes foram retiradas, tá certo? Ocorre que o núcleo excludente da proposta permanece vivo, tá certo? E nós vamos ter agora, agosto, setembro, outubro, provavelmente, tá certo? Esse texto vai voltar para a Câmara dos Deputados, no segundo turno, e para o Senado, em 2 turnos. Então, há tempo para resistir, né, e tentar fazer com que essas questões remanescentes, que ainda são bastante excludentes, sejam retiradas da reforma. O primeiro ponto que deve ser rechaçado pela sociedade e pelos parlamentares é o seguinte: eles estão acabando com as fontes de financiamento da Seguridade Social, tá certo? É uma ideia que diz que é a segregação contábil, essa que é a ideia, né? Mas, na verdade, o que eles querem dizer? Eles querem dizer o seguinte: qual a fonte da Previdência, qual o gasto da Previdência? Qual a fonte da saúde, qual o gasto da saúde? Né? De todos os itens da Seguridade Social. Só que a Previdência tem caráter contributivo. O que significa isso? Significa dizer que a Previdência será financiada apenas pelo empregado e pelo empregador, tá certo? Qual a consequência disso? A consequência disso é que eles vão constitucionalizar o déficit, tá certo? Porque o que é o déficit? O déficit a Constituição diz, a Previdência é financiada pelo empregado, empregador e pelo governo, e eles nunca contabilizaram a parte do governo. Então agora eles provavelmente vão constitucionalizar o déficit. Isso é muito grave. Outra ameaça que a gente não sabe, né, é talvez incluir no item Previdência, né, da Seguridade Social, que é o artigo da ordem social, a previdência do servidor público federal, civil e militar, tá certo? Isso é uma ameaça que está presente, tá claro? Com isso, eles constitucionalizariam uma forma inconstitucional de classificar a Seguridade Social, que o Ministério da Fazenda já faz desde 2016, tá certo? De incluir, né, o servidor público federal, civil e militar na Seguridade Social, que não tem nada a ver uma coisa com o outro. Esses temas são tratados de forma absolutamente diferente da Constituição. Então você pode também constitucionalizar essa segunda inconstitucionalidade. Se não houver recursos para a Seguridade Social, que inclui o SUS, o benefício de prestação continuada, Bolsa Família, o seguro-desemprego, o abono salarial, INSS urbano, INSS rural, os direitos da Constituição não servem para nada, tá certo? Serão todos letra morta. O segundo ponto que tem que ser rechaçado é a ideia da desconstitucionalização. O que é isso? É tirar tudo da Constituição e definir as regras por leis complementares, né? As leis complementares não precisam de 308 votos, né? Praticamente tudo está desconstitucionalizado. Isso significa que a verdadeira reforma vai ser feita depois por leis complementares que exigem um quórum muito menor de deputados. E essas leis podem dizer o seguinte: olha, essas regras agora vão ser definidas por leis ordinárias, por medida provisória, por ato administrativo do Ministério da Fazenda. Então nós podemos ter, mantida a desconstitucionalização, nós podemos ter uma reforma da Previdência permanente, contínua, interminável. Terceiro ponto, a capitalização, o regime de capitalização individual, padrão Chile, não é que ele foi retirado agora, mas foi adiada. A introdução desse regime foi adiada. O presidente da Câmara tem dito que o governo vai apresentar um projeto em separado, introduzindo o regime de capitalização individual. É preciso ficar atento para isso. O quarto ponto é que, de fato, a idade do homem para ter aposentadoria parcial
foi reduzida de 20 para 15 anos para quem já está contribuindo para a Previdência. Para quem entrar a partir da aprovação da Previdência, continua sendo 20 anos, tá certo? Estudos feitos pela professora Denise Gentil mostram que hoje, em média, em 12 meses, o trabalhador contribui durante 5 meses, em função do desemprego, da informalidade, da rotatividade. Portanto, para que ele tenha 20 anos de contribuição, serão necessários 48 anos, tá certo? Para ter aposentadoria parcial, tá claro? Então, a idade do homem, o tempo de contribuição do homem de 20 anos foi mantido para quem entrar a partir da edição dessa emenda. Quinto ponto, a aposentadoria integral, né, que é o teto do INSS, R$ 5.800, praticamente a maior parte dos brasileiros não vai ter, né, porque além da idade se exige 40 anos de contribuição. Se em média o trabalhador em 12 meses contribui 5, para ele ter 40 anos de contribuição, né, ele vai precisar de mais de 90 anos. Né? Então esse é um ponto, é um padrão que é equivalente e em alguns casos superior aos países desenvolvidos. Então tempo de contribuição 40 anos para homem para ter a integral e 35 anos para mulher para ter integral é excessivo. Sexto ponto, o trabalhador contribui durante mais tempo e recebe menos. Por quê? Porque o cálculo do benefício, ele continua prevalecendo essa ideia. Não é 80% do total das suas contribuições, ou seja, você elimina as 20 contribuições menores. Né? É 100%. Então, com isso, já rebaixa o valor do benefício. Segundo, em cima dessa base que já é rebaixada, para ter aposentadoria parcial, o trabalhador vai ter 60% dessa base. Tá certo? Então, é um outro rebaixamento. Há alguns estudos mostram o seguinte, quem ganha algo em torno de R$2.000, tá certo? Hoje, né, vai receber cerca de 1.200, né, com essas novas regras. O trabalhador contribui mais e recebe menos. Sétimo ponto, a questão do BPC. O BPC, aquelas regras mais indecentes foram tiradas, mas o BPC ainda vai ser objeto de lei complementar para definir o chamado critério de miserabilidade. Eu não sei o que é isso, tá certo? Mas vai voltar por lei complementar. A lei complementar pode retroceder uma série de outras coisas, porque o quórum é menor. Né? Outra questão relacionada ao BPC. O governo constitucionalizou a ideia que o BPC é para o idoso com mais de 65 anos que tenha por renda familiar até 1/4 do salário mínimo. Né? Com isso, se você tiver 2 idosos em condições de miserabilidade, tá certo? A renda familiar vai exceder 1/4 do salário mínimo. Então, provavelmente, você vai eliminar um dos idosos numa mesma casa, tá claro? Então, é uma medida excludente. Oitavo ponto, a pensão por morte pode ser, sim, inferior ao salário mínimo, tá certo? Ela não será inferior a um salário mínimo para quem não tenha renda formal, tá certo? Ou seja, para a família onde não haja uma renda formal. Ou seja, se tem uma família que você tem um filho que é estagiário e recebe R$300, R$400, tá certo? A pensão por morte continua sendo inferior ao salário mínimo. O nono ponto, não pode acumular pensão e aposentadoria. Então, por exemplo, um casal, o homem ganha R$1.500, a mulher está aposentada, ganha R$1.500, renda familiar R$3.000. Se o homem morre, a mulher tem direito à pensão do marido, mas ela vai ter que escolher entre a aposentadoria dela e a pensão do marido. Tá certo? Então, essa família que tinha uma renda de R$3.000 vai passar a ter uma renda de R$1.500. Tá certo? A mulher, chefe de família com filhos, de uma hora para outra tem uma renda interrompida e cortada em mais de 60%. Esse ponto é central. 10º ponto, eu faço referência às regras duríssimas, tá certo? Para a aposentadoria das pessoas com deficiência e para a aposentadoria das pessoas com invalidez, né? Além da restrição do acesso ao bônus salarial, que hoje é para quem ganha 2 salários mínimos, que vai ser de R$1.300. Esse ponto é fundamental para a avaliação dos parlamentares e da ação social. O 11º ponto, a inclusão previdenciária de quem ganha menos que um salário mínimo não está garantida.
Isso vai passar para a lei complementar. Ou seja, hoje o INSS só aceita que a pessoa seja segurada se ela ganha pelo menos um salário mínimo. O que acontece com a reforma trabalhista? Você vai ter várias profissões, e já existe, que ganham menos de um salário mínimo por mês. Então essas pessoas não terão como contribuir para a Previdência e, portanto, ter uma proteção na velhice. Né? Último ponto, a questão dos benefícios não programáveis. Né? Um acidente de trabalho, ou uma invalidez, uma saúde, um problema de saúde, tá certo? Essa questão vai ser definida por lei complementar, mas o que é mais grave, eles estão abrindo a possibilidade de que esses benefícios sejam prestados por seguradoras privadas, tá certo? Ou seja, o trabalhador, para ter direito a um auxílio por acidente de trabalho, etc., vai ter que contratar uma seguradora privada. Você praticamente está tirando do INSS esse benefício e passando para a gestão privada. Esse ponto é inaceitável. Portanto, há diversos pontos que ainda são excludentes, que vai afetar a vida dos brasileiros mais pobres, que são a maioria desse país. Tá claro? Então ainda há tempo de luta, agosto, setembro e talvez até outubro, né, para que haja uma ação, uma mobilização social, pressão parlamentar, para que esses pontos sejam retirados da reforma.